Boa tarde para todas e todos. É um prazer ter todo mundo aqui, especialmente ter a Inara. Essa é uma atividade feita pelo Centro de Ciência e Tecnologia para a Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional e Direito Humano à Alimentação Nordeste. E nós temos hoje conosco Inara Nascimento, que é uma liderança indígena, professora universitária e membro do Instituto Isiquirã de Formação Superior Indígena. E nós temos o prazer de tê-la aqui para falar para nós sobre soberania alimentar dos povos indígenas. Então, é um prazer, Nara, a palavra está contigo. Só te falando, você terá até 40 minutos, 45 minutos para falar, e depois nós abrimos para debate, até por o mesmo tempo, mais ou menos, mais 45 minutos. Tá? Um abraço, então, boa sorte. Tchau. Nos falamos daqui a pouco. Certo. Então, gente, boa tarde. Eu queria saudar todas e todos que acompanham a gente aqui nessa plataforma virtual. Eu quero agradecer o convite do professor Flávio Valente. Para mim, muito me honra estar aqui nesse espaço, dividindo esse espaço e construindo esse espaço junto com o professor Flávio Valente e compartilhando algumas ideias desse diálogo que eu propus como tema Povos Indígenas e Soberania Alimentar. Eu quero saudar todas as pesquisadoras e pesquisadores envolvidos no Centro de Ciência e Tecnologia para a Soberania Alimentar e Direito Humano à Alimentação Adequada da região Nordeste. Bem, eu sou Inara Nascimento, eu sou mulher indígena do povo Saterê-Maué, do Amazonas, e sou professora no Instituto Isiquirã de Formação Superior Indígena na Universidade Federal de Roraima. O Instituto Isiquirã, ele é um instituto dentro da Universidade Federal de Roraima, com graduação específica para povos indígenas. Nós temos 3 cursos de graduação nesse instituto: o curso de licenciatura intercultural para a formação de professores indígenas, o curso de gestão territorial e o curso de gestão em saúde coletiva indígena. Eu sou professora do curso de gestão em saúde coletiva indígena. E nesse debate da saúde coletiva indígena, eu quero marcar que a palavra indígena no título do curso, ela não é um adjetivo, ela não é uma adjetivação, ela é uma proposição teórica e uma proposição política de produção de conhecimento no campo da saúde coletiva, desde os povos indígenas, né? Então, dentro desse curso, a gente faz um debate de segurança alimentar e nutricional e suas implicações na saúde dos povos indígenas. Então, entendendo a alimentação como um caminho direto, a relação direta da alimentação com a saúde dos povos indígenas. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas ideias que atravessam esse debate de segurança alimentar e nutricional e soberania alimentar e povos indígenas. Eu trago algumas reflexões que vêm não somente do meu próprio povo, mas eu gostaria de ressaltar a diversidade de povos indígenas que nós temos no nosso território, né? Nós somos mais de 300 povos e a gente precisa considerar os processos coloniais, os processos civilizatórios que resultam em violências que os nossos povos vivem até hoje e que resultam diretamente nas condições de vida e de saúde dos nossos povos, né? Então, as reflexões que eu trago aqui estão sendo pensadas e estão sendo debatidas em espaços com outros intelectuais indígenas e longe de criar uma estrutura e longe de criar posições genéricas acerca dos povos indígenas, o que eu quero trazer é que na diversidade dos povos a gente também vai entendendo e percebendo essas nuances do que tem sido chamado soberania alimentar, né? E aí eu acho que a primeira questão é que, desde os nossos povos, o termo, o conceito de soberania alimentar, ele não é acionado dessa forma, né? Eu acho que essa é um dos principais debates que a gente pode ter aqui. Então, eu queria marcar um pouco de onde a gente vai começar essa conversa. E a gente começa essa conversa a partir do que nós temos como marco conceitual e político, que é o conceito de segurança alimentar e nutricional, né? Que expressa a alimentação enquanto um direito que deve ser garantido pelo Estado, que implica o acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente,
de modo permanente, né? O conceito de segurança alimentar ele também prescreve práticas alimentares saudáveis, a defesa de um sistema agroalimentar social, econômica e ecologicamente sustentável, e, por fim, o debate de cultura alimentar que se manifesta no ato de comer, né, no ato de se alimentar. Mas quando a gente pensa esse conceito de segurança alimentar, ele está muito no campo da política pública. Ele é um conceito do campo da política pública, né? Ele se expressa enquanto um conceito no campo da política pública. E aí, quando a gente pensa isso para povos indígenas, segurança alimentar, alimento, cultura alimentar, manifestações vindas do ato de comer, da comensalidade, tem ligação direta com recursos naturais que são bens comuns, né? Água, terra, sementes. E é nessa percepção de água, terra e sementes que a gente tem a proposição da soberania alimentar, né? Enquanto um conceito que reflete o modo como os povos indígenas têm pensado e produzido o seu próprio alimento, né? E aí a soberania alimentar enquanto conceito, ela se refere ao direito dos povos de decidir sobre suas práticas e políticas agrícolas e alimentares, respeitando especialmente as culturas alimentares, pensando as formas de cultivo, produção e distribuição de alimentos, né? Então a gente percebe que o conceito de soberania alimentar ele é um conceito que ele amplia o que a gente tem chamado de segurança alimentar e nutricional. No caso dos povos indígenas, é preciso a gente estar atenta à diversidade dos povos e à trajetória histórica da relação dos povos indígenas com a sociedade não indígena. Essa interação com a sociedade não indígena, quase sempre violenta, ela resultou em transformações nos modos de vida dos povos indígenas, e essas transformações impactaram em práticas alimentares e impactaram em condições de saúde, né? Essas mudanças ocasionaram vários agravos à saúde estritamente associados à alimentação. Então, a gente tem um cenário onde os povos indígenas têm autonomia, têm condições de pensar as suas próprias práticas alimentares, de pensar as suas próprias formas de produção de alimentos, mas também a gente tem um cenário onde esses povos estão em processo de interação constante com a sociedade envolvente e, sim, acabam fazendo escolhas alimentares que incluem, muitas vezes, alimentos industrializados, alimentos de baixo valor nutricional, que fazem parte, que compõem as dietas indígenas, mas não só as dietas indígenas, as dietas de todos nós, em algum contexto, né? E aí não dá para pensar esse conceito de soberania alimentar sem pensar no cenário que a gente está vivendo agora. E aí, pensando no cenário que nós estamos vivendo agora, que é esse cenário da pandemia, a gente tem uma pandemia, um contexto de saúde pública que revela desigualdades grandíssimas que nós temos na nossa sociedade e que nega direitos humanos a várias populações. E nesse direito se inclui os povos indígenas, né? Em relação à pandemia, eu gostaria de pontuar que nós já somos 144 povos afetados pela pandemia. Nós temos dados de 556 pessoas indígenas que faleceram de Covid-19 e nós temos aproximadamente 1.780 indivíduos infectados com o Covid, né? Segundo os dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. E aí, quando a gente pensa no cenário da pandemia como um cenário de negação de direitos, né? E direitos de povos que estão em contextos distintos, né? A gente lembra do conceito da proposição de que a alimentação ela é um direito, né? Então, entender a alimentação enquanto um direito se torna também uma ferramenta de enfrentamento desde os povos indígenas também. Então, o direito humano à alimentação ele é incluído na Constituição Federal Brasileira, né, em 2010, e entender a alimentação enquanto um direito é um modo, eu gostaria de trazer essa reflexão, porque os povos indígenas acionam isso nesse momento, reivindicam esse direito no período da pandemia, né? E aí eu trago uma das reações dos povos indígenas em relação a isso
é a construção da PL 1142, né, do projeto de lei emergencial que fala sobre medidas de proteção social para a prevenção do contágio e da disseminação do Covid-19 em terras indígenas, né? Essa PL ela foi sancionada pela atual presidência, mas ela foi sancionada com 22 vetos. Vetos absurdos, vetos que incluem, inclusive, o acesso à água potável, né? Exclui os povos indígenas de ter acesso à água potável. E um dos vetos é também que os povos indígenas não deveriam receber nenhum tipo de auxílio referente a cestas básicas ou referente a ferramentas, sementes, qualquer insumo que pode contribuir para a produção agrícola, né? Esses são alguns dos vetos que a PL teve, apesar de aprovada, né? E aí hoje o movimento indígena está reivindicando a aprovação integral da PL, né? Por conta desses vetos e esses vetos específicos que interferem na alimentação e na saúde, né? Nessa PL, o capítulo 3 dessa PL fala de segurança alimentar e nutricional, né? É um capítulo específico sobre segurança alimentar e nutricional. E se a gente for pensar em documentos e em proposições políticas desde os povos indígenas sobre segurança alimentar e nutricional, essa PL ela é um marco, né? Ela é um marco porque ela parte desde os povos indígenas e os povos indígenas interferindo diretamente numa política pública. Então, a PL diz que a União, né, ela tem que assegurar a distribuição de alimentos diretamente às famílias, né, em forma de cestas básicas ou de insumos, né, sementes e ferramentas agrícolas, né? A União teria que ofertar suporte técnico e financeiro para a produção de alimentos para os povos indígenas, no âmbito dos programas de agricultura familiar, assegurando infraestrutura e logística necessária de acordo com cada região. E essa oferta, esse aporte do Estado, ele deveria perdurar durante o estado de emergência decorrente da pandemia, durante todo o período de estado de emergência decorrente da pandemia, né? Então, a gente tem aí uma proposição que vem dos povos indígenas e interfere diretamente na construção de um projeto de lei emergencial e entendendo e acionando a alimentação enquanto um direito. Um outro documento que eu penso que é importante acionar é um documento que o próprio movimento indígena produziu, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né, a PIB. Ela apresentou um plano emergencial de enfrentamento ao Covid. E nesse plano emergencial, nós temos um eixo específico, né, que é um eixo de apoiar ações que promovam a segurança e a soberania alimentar nas comunidades indígenas, né? E aí, nesse plano da PIB, tem uma informação muito importante. A PL, né, a PL que foi aprovada, que foi sancionada, ela fala em cestas básicas e insumos agrícolas. No plano dos povos indígenas, no plano feito pelo movimento indígena, fala em aquisição e distribuição de cestas básicas com alimentos saudáveis e adequados culturalmente. Então, eu queria destacar essa informação porque ela não é uma informação aleatória, ela é uma informação que marca esse lugar de autonomia dos povos indígenas e marca também esse entendimento de fazer escolhas em relação ao alimento, né? O alimento que se consome. Então, quando fala em alimentos saudáveis e adequados culturalmente, a gente tem aí um caminho, né, que coloca os povos indígenas nesse processo de refletir sobre sua própria alimentação e que mesmo num contexto emergencial, essa alimentação não pode ser qualquer comida, né? E no plano emergencial dos povos indígenas se acrescenta, né, insumos para o fortalecimento e sustentabilidade das atividades agrícolas. E aí se acrescenta pesca, caça, agricultura e coleta. Então, novamente, os povos indígenas decidindo sobre suas políticas agrícolas e sobre suas políticas alimentares. E aí se percebe a diferença de um documento produzido desde os povos indígenas e desde as suas autonomias e formas de organização, e um documento que se torna um projeto de lei, que ainda que os povos indígenas tenham participado
quando chega na mão do Estado, o Estado constrói a partir dos seus próprios pressupostos. E um dos pressupostos é cesta básica para quem precisa e cesta básica para quem tem fome. E quem tem fome e quem precisa de cesta básica não precisa escolher o seu alimento. Ou não tem nenhuma cultura alimentar envolvida nesse processo. Então, se pensa somente na cesta básica enquanto uma finalidade, né? E aí a gente tem o plano produzido desde o movimento indígena que fala, olha só, essa cesta básica tem que ser adequada culturalmente, ela tem que ser com alimentos saudáveis. A gente pensa em fortalecer as atividades de pesca, caça, agricultura e coleta, né? Ampliação do acesso à água potável e a saneamento básico para garantir, né, que os povos indígenas tenham o direito humano à alimentação adequada dentro dos seus territórios, né? E aí eu atravesso essa ideia do direito e de como os povos indígenas têm acionado o direito humano à alimentação nesse cenário da pandemia por uma outra reflexão, que é uma reflexão que eu tenho desenvolvido na minha pesquisa de doutorado, que é uma reflexão que nasce a partir da Marcha das Mulheres Indígenas, né? Ano passado, em 2019, em agosto de 2019, estamos completando aí quase um ano já, foi realizada a primeira Marcha das Mulheres Indígenas. E a Marcha das Mulheres Indígenas, ela teve como tema da marcha, né? Território, nosso corpo, nosso espírito. E aí, quando a gente ouve essa proposição, território, nosso corpo, nosso espírito, eu tenho refletido que essa proposição ela é uma proposição política das mulheres indígenas, mas ela também é uma proposição epistemológica. Ela é um lugar de produção de conhecimento das mulheres indígenas. Quando as mulheres indígenas afirmam território, nosso corpo, nosso espírito, o que isso quer dizer? Né? Qual é a reflexão que se traz desse processo? E aí, eu quero destacar algumas informações, algumas questões sobre essa marcha, porque essa marcha resultou num documento. E esse documento ele tem 14 pontos. Um documento da Marcha das Mulheres Indígenas tem 14 pontos. E eu queria ressaltar alguns pontos que trazem essa dimensão do território, nosso corpo, nosso espírito, enquanto uma proposição de soberania alimentar que nasce das mulheres indígenas. E aí é nesse lugar que eu quero chegar. Num dos pontos da carta diz assim: nós, mulheres indígenas, defendemos o direito de todos os seres humanos a uma alimentação saudável, sem agrotóxico e nutrida pelo espírito da Mãe Terra. Quando as mulheres indígenas afirmam isso, elas estão afirmando que a alimentação é para todas e para todos no território. Elas não estão afirmando a alimentação somente para os povos indígenas, mas entendendo que a alimentação é um direito de todas as pessoas, e não só das pessoas indígenas, né? E quando fala em defesa, quando a gente fala a palavra defesa, a gente está falando de algo que está sob ameaça, né? Então, defender o direito de todos os seres humanos a uma alimentação saudável e sem agrotóxico a ideia de defesa, porque, de fato, a gente está com uma alimentação sob ameaça, né? A gente está com uma alimentação em perigo constante, né? Em 2019, segundo os dados da União da Campanha Permanente contra Agrotóxicos e pela Vida, o governo brasileiro autorizou 353 novos agrotóxicos. Então, a gente está falando aí de um perigo, que é o perigo do agrotóxico no nosso alimento. E as mulheres indígenas reconhecem esse perigo e dizem que a gente tem que defender o nosso alimento desse perigo, né? E aí vem algumas questões. Onde a comida que a gente come é produzida? Como é produzida a comida que chega no teu prato? Né? E aí vem a proposição que parte das mulheres e dos povos indígenas sobre pensar a alimentação vinculada à terra, né? Porque a terra e território para plantar, para ter alimentos, e a água enquanto bem também para fazer viver, né? Para nascer e fazer viver os alimentos, né? Os povos indígenas, em seus sistemas tradicionais de agricultura, produzem alimentos, né? E essa produção de alimentos, ela está muito ligada ao território dos povos. E aí eu queria colocar uma questão, né? Em Roraima, que é onde está o Instituto Insiquirã e é onde eu sou professora, nós temos um processo de demarcação de terras indígenas que a gente chama de demarcação em ilhas.
Significa que a demarcação de terras ela é feita num território pequeno, né? E no entorno desse território, nós temos terras particulares, fazendas, propriedades privadas. Então, se o vizinho resolve pôr veneno na terra, a terra é uma só, né? Por mais que os povos indígenas façam gestão e manejo dos seus territórios, o veneno entra na terra. E a terra é uma só. E se despeja veneno na água, a água é uma só. A mesma água que corre na terra indígena é a água que corre na propriedade privada, é a água que corre na fazenda. Então, não basta resistir nos nossos territórios sem veneno, mas é pensar em como o entorno dos nossos territórios ameaça também as condições de vida, de saúde e de produção de alimentos nos nossos territórios, né? E aí esse entendimento, né, de que a gente está falando de uma terra onde os nossos ancestrais pisaram, mas também essa terra que é compartilhada pelas outras pessoas. E, novamente, vem um direito de todos, né? As mulheres indígenas colocam na sua carta o direito de todos à alimentação, né? E seguindo esse caminho, a gente tem um consenso, e aí a ideia de alimento saudável, né? Que é uma questão que sempre é colocada para a gente pensar nesse debate de segurança e soberania alimentar. O que é essa ideia, o que é essa afirmação do alimento saudável, né? Entre os povos indígenas, a gente tem um consenso forte, em vários povos, de que alimentos saudáveis são esses alimentos que expressam os conhecimentos da cultura, expressam os conhecimentos da tradição. São geralmente os alimentos dos mais velhos, os alimentos dos antigos, né? Geralmente se expressa por aquela comida que ninguém passa mal, ou pela comida que não gera doença. E grande parte dessas expressões os povos indígenas agregam no que a gente chama de alimento tradicional ou alimento da cultura, né? E esses alimentos tradicionais, eles são parte da nossa existência no mundo, né? O alimento, ele é incorporado, ele transforma em carne, ele vira corpo, né? E esse corpo mostra a relação com a terra, com as florestas, com as águas, né? E as caças, pescas, as comidas no território, hoje elas são motivo de preocupação pelo impacto exatamente também desses territórios pequenos, né? E também o impacto das mudanças climáticas, né? Todos esses fatores exógenos de fora da vida dos territórios que afetam diretamente os territórios indígenas. E aí eu estou falando de territórios indígenas, né? E num contexto amazônico, a gente fala muito de terras e de territórios indígenas, né? De demarcação de terras indígenas, de territórios indígenas. E quando a gente pensa povos indígenas no contexto urbano, os povos indígenas no contexto urbano também constituem território, também constituem territorialidade. E essas territorialidades elas vão sendo tecidas e construídas a partir de outras formas de viver e a partir de outras formas de produzir alimento também e de constituir a alimentação. Então, isso também é algo que tem que ser pensado quando a gente fala de soberania alimentar, né? Soberania alimentar para um povo que está no território e que tem acesso à pesca, e soberania alimentar para um povo, por exemplo, que está em contexto urbano, que não tem extensões de terra para produção de alimentos e que garante o alimento, sim, pela cesta básica. E aí, novamente, pensar a cesta básica como um movimento de pensar a alimentação, mas pensar as escolhas alimentares, as práticas políticas que estão ali por trás da escolha dos alimentos da cesta básica. O alimento, e aí, nesse cenário de pensar a alimentação, o alimento tradicional ou o alimento da cultura, é pensar que o alimento tradicional ele é, sim, uma das formas de resistência dos nossos povos, né? Fazer comida da cultura é reafirmar as nossas existências, queimar a boca com pimenta, comer farinha, beber pajuaru, comer quinhampira, mujicada, paçoca, chibé, todas essas palavras que são expressões da nossa cultura alimentar, elas são formas de perpetuar a nossa existência, de perpetuar o nosso corpo. E aí, na afirmação das mulheres indígenas, né? A alimentação nutrida pelo espírito da Mãe Terra. Então, entender que a terra é ela, é uma mulher, né? E entender que essa terra, ela tem uma importância tremenda para a produção dos nossos alimentos, né? E, novamente, a gente volta para onde
uma pergunta, né? Onde que é produzida a comida que chega no teu prato? E essa pergunta é uma proposição para todas as 42 pessoas que estão aqui, né? Pensar, né? Onde é que é produzida a comida que chega no teu prato? Né? E aí, quando as mulheres indígenas afirmam comida nutrida pelo espírito da Mãe Terra, é pensar que a comida também tem uma dimensão espiritual, né? E o cuidado com a terra interfere diretamente na comida que chega no prato. Então, uma comida que vem do espírito da violência nos territórios, no sangue de lideranças tombadas, no sangue de violência, é uma comida que adoece. Não é uma comida que nutre, né? E aí eu trago uma afirmação da Tainá Marajoara, uma parenta nossa do povo Marajoara, de Belém, que tem um trabalho num ponto de cultura alimentar, e ela sempre fala que na cozinha dela não entra comida oriunda de genocídio. Comida oriunda de genocídio é uma comida que violenta os nossos territórios e violenta as nossas vidas. E quando ela faz essa afirmação, eu convido todo mundo a pensar isso, né? Essa comida oriunda de genocídio, ela não violenta só os povos indígenas, ela violenta todos os nossos corpos, né? Pensando o quanto todos nós partilhamos esses bens comuns que são a terra e que são a água, essenciais para a produção de alimentos. Por fim, eu queria destacar nessa proposição da marcha, né, território, nosso corpo, nosso espírito, entendendo que essa proposição território, nosso corpo, nosso espírito, ela é a chave para a gente pensar o que é soberania alimentar. E pensar a soberania alimentar desde as mulheres indígenas, considerando que essa proposição nasce das mulheres, né? Garantir um corpo território livre de agrotóxico, com água, com sementes, é garantir a produção do alimento tradicional, é garantir a produção do alimento da cultura, é fazer os nossos corpos indígenas serem capazes de resistir e de existir, né? A gente não menciona a soberania alimentar, né? A reflexão não sai da soberania alimentar. A reflexão sai, a partir das mulheres indígenas, nessa formulação corpo-território, né? E essa formulação corpo-território é pensar tantos são os nossos corpos, tantos são os nossos territórios, né? É essa a potência de pensar a partir desse lugar, né? Pensando a diversidade dos povos indígenas, pensando as retomadas que os povos indígenas fazem nos territórios, no Nordeste brasileiro, no sul do país, pensando nas mulheres Guarani, que têm proposições também epistemológicas e de pensamento, né, dentro da ideia do Tecorá, pensando nas mulheres andino-amazônicas e pensando nas mulheres andinas, no geral, que têm nas suas denominações a terra enquanto Pachamama e pensando essa terra enquanto um lugar, o lugar de corpo-território e esse corpo-território que produz alimento. Por fim, e já encerrando esse primeiro momento, a violação aos corpos territórios é a violação diretamente às mulheres, né? Então, violar territórios é violar, e pensando nessa linha de território, nosso corpo, nosso espírito, violar territórios é violar diretamente as mulheres. E quando a gente viola as mulheres, a gente está falando de violar toda uma constituição social e uma organização política e cultural dos povos indígenas. E aí eu trago essa afirmação que vem a partir da marcha para a gente pensar exatamente essa ideia do que tem sido chamado de soberania alimentar e como os povos indígenas e como as mulheres indígenas têm pensado o que é soberania alimentar a partir dessa chave corpo, território e espírito. E aí, voltando para o cenário que a gente está vivendo agora, o cenário da pandemia, e para essas questões emergenciais que estão diretamente ligadas ao alimento, é pensar que nesse momento o alimento que está sendo incorporado muitas vezes é um alimento que ele não é um alimento que está dentro dessa perspectiva, né? Que vem dos territórios, que atende esse lugar do corpo-território, esse lugar do corpo-espírito. Mas ele no momento é um alimento emergencial, né? Mas ao mesmo tempo é um alimento que está o tempo todo ali sendo mediado pela cultura alimentar, né? Acontecendo o tempo todo mediado pela cultura alimentar dos povos indígenas. E com isso, uma das afirmações, a afirmação final da Carta da Marcha das Mulheres Indígenas, diz o seguinte:
a marcha diz assim, né? Quem tem território tem mãe, tem colo. E quem tem colo tem cura, né? Essa frase é uma frase que aponta um caminho, né? Os territórios eles não estão fadados ao caos, né? E aí tantos territórios amazônicos e terras demarcadas, mas pensando nos territórios urbanos também, onde os povos indígenas ocupam, né? Os corpos indígenas ocupam territórios urbanos, né? Retomar uma política de vida nos territórios é algo que ainda está em alcance. Vanessa, você está em contato com ela? Falando com ela agora, professor. Tá Acho que legal. caiu. Minutinho, pessoal. Acho que a conexão dela deve ter caído. Só um minuto, pessoal. Estamos em contato com ela. Ela está tentando acessar, viu? Vamos aguardar um pouquinho. Gente, enquanto isso, eu coloquei no chat aqui algumas informações sobre o registro de presença. Aí vocês podem fazer até o final da webinar. Vou- Já voltou, né? Olá, consegui voltar, gente. Ótimo, ficamos felizes. Como Então, é que o tratamento? Ficou pela metade, ali, um pedacinho. e agora eu não vou mais ou menos por onde parou. Mas enfim, Não foi a conclusão da carta. Você estava falando da. eu vou concluir a carta, né? A Carta das Mulheres Indígenas diz isso, né? Quem tem território tem mãe, tem colo, e quem tem colo tem cura, né? E aí essa frase ela aponta que os territórios eles não estão fadados ao caos, né? Que ainda que exista uma ferida de exploração aberta aí nos territórios, retomar os territórios é buscar colo e é buscar cura. E territórios indígenas também no contexto urbano, também nas cidades, né? Retomar territórios é pensar em políticas de vida, né? A gente está num cenário onde se fala muito em políticas de morte expressadas pelo conceito de necropolítica. Os povos indígenas e as mulheres estão propondo retomar, né, esses territórios enquanto políticas de vida, né? E ouvindo o território e ouvindo desde as mulheres. E aí a minha provocação e a minha proposição é que esse tema dessa marcha, território, nosso corpo, nosso espírito, ele é a chave para a gente pensar o que mulheres indígenas têm pensado, o que mulheres de vários povos no Brasil têm pensado sobre o que a gente tem chamado de soberania alimentar. É isso, muito obrigada, agradecida. Obrigado, Inara. Excelente provocação. Ouvir os companheiros e companheiras que estão na plateia aí, com perguntas. Tem alguém que tem alguma pergunta para fazer?
Boa tarde. Eu vou, né, iniciar aqui as considerações, parabenizar, né, Inara pela excelente apresentação, né, a grandiosidade do tema, né, e para qual ele está sendo direcionado. Chamar a atenção, porque no início, né, da fala, não tinham tantas pessoas ainda na sala, e chama a atenção de onde, né, onde a Inara atua. Né? Ela está na Universidade Federal de Roraima, não é isso, Inara? Se pode confirmar se tiver alguma coisa equivocada, mas no curso de gestão... Sim, correto. E aí o bacana é que é o curso de gestão em saúde coletiva indígena. Então, eu queria só fazer esse destaque, tá? Para o curso, né, da Universidade Federal de Roraima voltado, né, à gestão em saúde coletiva indígena. Achei isso, né, incrível. Todas as vezes que eu vejo Nara falando, me chama a atenção e eu fico maravilhada. A outra questão, que aí é só para te ouvir um pouco mais, Inara, sobre quando você considera, né, que o alimento tradicional é uma forma de resistência, né, concordo com você, perpetuação da cultura e da soberania alimentar, tá? O que você está achando, né, no contexto de pandemia? A gente sabe que a maioria dos estados fazem distribuição de cestas básicas, seja para as famílias, seja para os escolares que não estão recebendo a merenda escolar, né, por não estar na escola. E aí, nesse caso, voltado aos indígenas, principalmente, né, como é que está essa distribuição dessas cestas, né, e do conteúdo dessas cestas no contexto de vocês? Obrigada. Agradecida. Eu vou falando, eu vou respondendo? Sim. Responde. Então, realmente essa afirmação... Primeiro falar, né, desse ponto em relação ao nosso curso no Insiquirã, né? De fato, quando a gente se propõe em um curso... Nós somos o único curso de saúde coletiva indígena no Brasil. E aí, quando eu comento que a nossa proposição ela é uma proposição política, entendendo que a nossa produção de conhecimento nesse curso é uma produção de conhecimento que pretende incidir diretamente no que tem sido chamado de saúde coletiva, né? Então, a saúde coletiva tem produzido muito conhecimento, é uma área de conhecimento no campo da saúde pública que tem muita relevância. E aí, quando a gente fala em saúde coletiva indígena, é porque a gente está propondo a partir de um outro referencial. E pensando a partir dos nossos povos. No caso de Roraima, somos 9 povos indígenas naquele território, né? E pensando saúde coletiva a partir de cada território e de cada povo. Sobre o alimento tradicional, né, essa afirmação que eu mencionei que costuma ser um consenso, né, entre os povos indígenas, que é esse consenso do alimento tradicional, do alimento da cultura, e desse alimento ser uma forma de resistência e ser uma forma da perpetuação da cultura, né? Ser uma forma de incorporar, de fazer corpo. Eu tenho acompanhado esse cenário da pandemia e esse debate, né, da segurança alimentar que vai diretamente para a ação emergencial das cestas básicas. E em alguns lugares que eu tenho acompanhado, é muito interessante perceber exatamente esse lugar de autonomia dos povos indígenas nas políticas agrícolas e alimentares. Então, as cestas básicas que chegam, elas são cestas básicas que, enfim, com alimentos, né, de alimentos do cotidiano, feijão, arroz, açúcar, café, cestas básicas que estão em todos os lugares. E quando elas chegam em alguns territórios, essas cestas básicas elas vão sendo pensadas e movidas de outro modo, né? Eu tenho acompanhado a experiência da COPINE, da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e entorno, que é uma organização indígena que tem atuado em Manaus e com povos indígenas no contexto urbano. E aí é muito interessante a distribuição de cestas básicas, porque as cestas básicas chegam, essas cestas básicas que todo mundo conhece, e quando elas chegam nos territórios indígenas, elas ganham outro modo, né? Então, chega muito arroz, por exemplo. E aí, como consome esse arroz? E aí, transforma esse arroz em mingau. Né? Não está dando para fazer mingau de banana ou não está dando para fazer mingau de jerimum, transforma o arroz em mingau.
E aí esse mingau se torna mingau para merendar, para a hora de merenda, para a hora do café da manhã e para outras refeições durante o dia. E esse mingau ser um mingau coletivo. Então, ao invés de ser 1 quilo de arroz por família, né, a própria ideia de cesta básica enquanto indivíduo, essa cesta básica ser repartida com arroz que vai virar mingau para toda a comunidade, né? Ou mesmo pensando em outro item que chega, né, que é trigo, né? E aí assim, o próprio consumo de trigo não é algo é algo que não é tão acessível, né? Inclusive na Amazônia, porque trigo é muito caro. E aí esse trigo se torna bolo, né? E aí virar bolo do que tem. Então, bolo de pupunha, bolo de macaxeira, bolo de... E aí vários bolos e esses bolos serem distribuídos coletivamente, né? E o trigo ser um alimento que sai desse lugar da cesta básica individual e familiar e entra num processo coletivo e que transforma o alimento, né? Eu acho que a grande questão do que a gente tem debatido no campo da antropologia da alimentação também é esse lugar da transformação do alimento, da transmutação do alimento, né? Então, esse alimento que era um arroz e que aí é um alimento de uma cesta básica, ele vira um alimento da comunidade, ele vira um alimento que passa pela cultura, porque aí vira um mingau, né? E aí esse mingau é o mingau da merenda, é o mingau do café da manhã. E aí tem algumas experiências de cesta básica muito interessantes, né? Eu acho que o que está saindo... Toda a sobrevivência dos povos indígenas no enfrentamento dessa pandemia é pela autonomia dos povos indígenas, né? E aí tem muitas redes de solidariedade indígena acontecendo a partir de vaquinhas virtuais, a partir de arrecadação de alimentos, e tem cestas básicas que os povos indígenas dizem o que querem. Então, olha, a gente quer fubá, a gente quer erva mate, né? Então, uma cesta básica que vem fubá e erva mate, ao invés de macarrão ou algum outro ultraprocessado, algum alimento ultraprocessado ou minimamente processado, né? Então, essa percepção de autonomia da construção das cestas básicas, né? Que é algo que não deveria ser só dos povos indígenas, né? Me incomoda muito, e eu acho que a gente tem que avançar muito nesse debate da questão de vulnerabilidade, fome e o acesso à cesta básica, e que essa pessoa que acessa a cesta básica, por exemplo, não tem uma cultura alimentar. Ou então quem tem fome come o que vier, né? A gente não está falando disso. Quando a gente aciona o direito humano à alimentação, a gente está puxando exatamente que, olha só, existe aí um alimento que precisa estar em consonância com a cultura, com a saúde, né? E nesse momento o alimento e saúde estão muito ligados, né? O quanto os nossos corpos estão vulneráveis à doença e o quanto a gente precisa se alimentar. E aí, como a gente faz esse balanço dos alimentos, né? Então, esse alimento que chega pela cesta básica, esse alimento que sim a gente consome, e como ele entra dialogando com os alimentos da cultura, que no momento estão escassos em muitos territórios, que no momento que não tem em alguns territórios, né? A própria limitação de circulação nos territórios, por exemplo. Tem roças que ficam distantes dos territórios. E aí, o cuidado com essa roça, o cuidado com esse alimento fica limitado no momento, né? Então, eu penso que os povos indígenas têm aí uma habilidade, uma autonomia de transmutar os alimentos que é muito interessante, né? E aí a gente não fica nesse lugar engessado, né? Do alimento só como uma única coisa, né? Ele pode se tornar muitas coisas no processo de fazer comida. Acho que é isso. Sim, gente, muito obrigado, Inara. Mais alguém tem alguma pergunta a fazer? Inara, oi. Não, Vanessa, pode falar. Não, Oi? era só porque tem alguns questionamentos no chat. Posteriormente, o professor Flávio fala. Pode falar, professor Pedro. Inara, boa tarde. Meu nome é Pedro, eu sou professor da Universidade Federal aqui e junto com um grupo enorme de colegas que estão aí com o Flávio, estou tendo a experiência de participar do centro, que tem propiciado preciosidades como a tua apresentação. Eu tive, durante toda a minha vida profissional, foram 2 experiências bem marcantes e eu aprendi. Às vezes você vai para um lugar achando que vai
mas eu aprendi mais do que aportei. Daquele inquérito dos povos indígenas, o pessoal da Fiocruz, Carlos Coimbra, fez um contato e eu ajudei a coordenar a coleta de dados em parte do Nordeste. E durante a situação do Beriberi no Maranhão, logo em seguida aconteceu o surgimento em Roraima, e eu passei uma semana, eu estou dizendo vivi, porque uma semana, aquela semana que eu vivi nas aldeias, lá em Roraima, na Raposa Serra do Sol, é uma vida, não é um... eu digo isso assim, por você estar dentro da aldeia, o contato direto com a população. Aí, o que me impressionou muito, e era o foco nosso, era exclusivamente mais preocupado com a questão do beriberi, que eu acho que ainda deveria ser uma preocupação, tanto na área do Maranhão, que nós também tivemos contato com alguns indígenas do interior, ali junto do Tocantins, mas nas aldeias, o convívio da população, em especial as mulheres, com o lidar com o alimento, com plantar e vá, e o cuidado com a alimentação, mesmo enfrentando uma situação específica, né? Que aí ela é resultante de uma série de outras questões, até de um suporte mesmo. E eu lamento que depois a gente implantou toda a política de combate ao beriberi, tinha que, para alguns casos de deficiência muito acentuados, tinha a suplementação, mas o foco nosso foi em estimular a alimentação, né? A alimentação saudável, e você via, eu presenciei, assim, passando pelas casas, o convívio das mães com as crianças, no ensinar, no transmitir a questão da alimentação, da cultura alimentar. Isso me marcou muito, né? Vivenciar essa experiência na Raposa Serra do Sol, que vive um conflito enorme, inclusive com plantação de arroz, né? Você deve saber bem disso. Então, às vezes eu lamento, mas a vida é difícil. Eu tentei continuar com o grupo da Fiocruz, com essa pesquisa nacional do inquérito dos povos indígenas, e até tiveram alguns desdobramentos, mas, na verdade, depois aí tem outras demandas e fica muito difícil. Mas foi uma experiência fantástica. Eu me orgulho assim, do tempo que eu vivi de forma tão intensa aquele momento, e você chega e eu aprendi, inclusive, formas de participação comunitária, num modo diferente do que a gente pratica. E eu tive aquilo me impactou muito, né, de como se dava a participação nas reuniões, no grupo todo daquelas comunidades por onde nós passamos. Foi realmente uma experiência muito boa. Agradecida da partilha, professor Pedro. Eu fico contente que você tenha andado lá pelo Lavrado e andado na Raposa Serra do Sol. A Raposa Serra do Sol hoje é uma terra demarcada em área contínua, um dos nossos maiores territórios em Roraima, e sim com muitos conflitos, e sim com muitos impactos ainda da época dos arrozeiros, né? Mas ao mesmo tempo com muita autonomia dos povos, especialmente em relação à soberania e segurança alimentar, né? Na retirada dos fazendeiros, uma das questões é que o gado ficou no território, né? E os povos indígenas de Roraima começaram a manejar gado. E aí manejando o gado como uma forma também de garantia de alimento nos territórios. E hoje o manejo do gado é um gado criado em pasto solto, e o manejo do gado é um manejo indígena, né? Conhecimentos indígenas entraram ali no manejo do gado, e o gado ser um dos elementos
principais da alimentação na Raposa Serra do Sol, né? É muito legal, muito bom ver essa experiência, professor. De nada. Professor Hugo Melgar Quinones, que é da McGill, né, no Canadá, fez uma pergunta: como é que você vê as articulações contra as nações indígenas no continente no contexto dessa pandemia? E tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Juliana Machado pergunta como está acontecendo a luta pela soberania e segurança alimentar na região da Inara, se ela teria alguma experiência exitosa para compartilhar e nos inspirar. Teriam essas, por enquanto. Então, eu vou responder essa questão da articulação com outras nações indígenas, né, no continente, no contexto da pandemia. Eu acho que o primeiro movimento é pensar no Brasil a diversidade dos povos e no Brasil a diversidade de mobilizações políticas, né? Então, nós temos um cenário de mobilizações políticas que são locais, que são estaduais, que são regionais e que aparecem no território nacional, especialmente a partir da APIB, né, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E aí a partir da APIB que se expressa, né, enquanto uma articulação que reúne organizações indígenas dos 5 territórios brasileiros, a gente tem a atuação da COIAB, que é a Coordenação Indígena da Amazônia Brasileira, e que em diálogo com a COICA, que é uma outra organização, né, a Coordenação das Organizações Indígenas da Cuenca Amazônica e da Bacia Amazônica, né, que pega aí o território da Amazônia Legal e a Amazônia, né, no território do Equador, Suriname, Venezuela e Bolívia. Então, a gente tem aí um cenário de articulações políticas que vão desde articulações locais e regionais e que chegam nas articulações, né, grandes e que vão ganhando aí o território desse continente latino-americano, né? E eu acho que um grande movimento que tem acontecido na pandemia é o movimento da ocupação dos territórios virtuais, né? Muitas lideranças indígenas, muitas organizações indígenas têm utilizado dessas ferramentas virtuais para montar colóquios e para abrir espaços de diálogo e de articulação, mas especialmente espaços de denúncia. Eu acho que a grande questão desse cenário da pandemia é que ele revela iniquidades e desigualdades que existem entre os povos indígenas, violações de direitos dos povos indígenas, e que tornam esse cenário, né, um cenário de denúncia, né? Então, antes da pandemia já tinha problemas, né? A pandemia ela só tornou esses problemas mais intensos e mais complexos, né? Então, acho que o que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado desde a PIB, desde a COIAB, desde da coordenação das organizações indígenas da Bacia Amazônica, é esse cenário de denúncia, né? E de articulações que nascem de movimentos locais, de rede de solidariedade que nascem de movimentos locais e que se ampliam, né? No território brasileiro, mas também nesse território, especialmente onde eu tenho acompanhado esse território da Amazônia Andina, né? Esse território andino, especialmente em relação a esse lugar de aliança para denúncia e para defesa dos territórios e defesa da vida dos povos indígenas. Penso que é isso. Aí teve uma pergunta, desculpa, sobre a experiência na região, sobre a experiência na região norte. Então, eu sou do Amazonas, né, mas moro e minha atuação é em Roraima, e eu tenho acompanhado especialmente a atuação dos povos indígenas em Manaus e em contexto urbano, porque para mim isso é muito, muito forte, muito importante. Hoje eu sou uma mulher que vive em contexto urbano, e aí entender como a gente mantém a nossa vida no contexto urbano, as nossas formas de resistência, as nossas formas de... E aí entendendo a alimentação como uma forma de resistência também, eu acho que tem 2 experiências exitosas, assim, que podem ser experiências... Essa experiência da COPIME, eu penso, da coordenação dos povos indígenas de Manaus e em torno, se vocês procurarem no Facebook, vocês conseguem encontrar muito fácil a página da COPIME, e vocês vão ver uma grande rede de solidariedade que a COPIME tem feito para os povos indígenas
na cidade, né, em contexto urbano. E aí essas experiências que eu comentei, né, em relação a alimentos que chegam, a cestas básicas que chegam para 50 famílias, e que essas cestas básicas, quando chegam na comunidade, se tornam uma grande despensa, e certos alimentos são usados de diversas formas, né? Então, tem algumas experiências dessa que eu tenho visto, tenho acompanhado, e que eu penso que são formas muito autônomas de entender, inclusive o uso do alimento que vem da cesta básica, né? Que a princípio parece um uso muito, ou então parece algo muito, né, direcionado e que não respeita as culturas alimentares, ou então que não é a situação ideal, né? A gente sabe que não é a situação ideal, é uma situação de emergência, mas é impressionante ver os usos que isso ganha em alguns territórios, né? Uma experiência em Roraima que eu tenho acompanhado, especialmente em uma comunidade, é que, infelizmente, é uma comunidade que tem muitos casos de Covid, e as cestas básicas que têm chegado, por exemplo, entre a comunidade tem sido comentada, né? O alimento que chega na cesta básica é alimento que os doentes não comem, né? Então, os doentes não comem o alimento que vem da cesta básica, e aí a comunidade tem todo um processo de isolamento e de cuidado com as pessoas que estão doentes, e de cuidado especialmente com a alimentação de quem está adoecido. Então, grande parte dos alimentos da cesta básica, por exemplo, tem ido para os parentes que estão trabalhando nas barreiras sanitárias dos territórios, né? Que aí essas barreiras ficam longe, as famílias elas se mudam para as barreiras sanitárias e acabam tendo pouca condição de produzir seu próprio alimento, ou de continuar indo em roças, ou de continuar fazendo esse movimento de ter os alimentos tradicionais, mas também ter acesso aos alimentos da cesta básica. E aí é muito interessante, por exemplo, nessa comunidade, a decisão de que as cestas básicas elas são para as famílias que estão cuidando das barreiras sanitárias, e que existe uma alimentação específica para quem está doente. E aí, especialmente as mulheres, né, cuidando da alimentação dos doentes, né? E o que é a alimentação dos doentes agora? O que os doentes querem comer? Isso é uma questão, né? Porque eles não estão em hospitais. E aí pensar que a comida do hospital ela é uma questão, né? Muitas vezes a comida do hospital é uma comida que não atende, que sempre causa questionamentos, né? E pensando que comida é essa que vai cuidar da saúde, né? Então, pensando nas damuridas com muita pimenta, pensando no caribé com banana, com chibé, e os alimentos que... E aí me vem essa resposta, né? Que são esses alimentos que fortalecem o corpo, né? Que constituem o corpo-espírito, né? Então, eu penso que das experiências que eu tenho acompanhado, essas duas, para mim, são bem interessantes. É isso. Pergunta aqui, isso da Raissa, sobre a questão da transmutação. Eu gostaria que você falasse um pouco mais da transmutação. Então, Raissa, é o seguinte, quando a gente entra nesse debate muito no campo da antropologia, né, e da antropologia da alimentação, né, então tem um antropólogo chamado Roberto da Mata, tem vários, mas assim, o Roberto da Mata, em específico, ele faz uma afirmação que eu acho muito interessante, né, que toda substância nutritiva é alimento, mas nem todo alimento é comida. É o aspecto cultural que vai transformar o alimento em comida, né? E aí esse autor vai fazer uma afirmação que vai mais longe, né? O alimento, ele é algo universal e geral, mas a comida, o ato de comer, a preparação, o gosto, é isso que vai estabelecer as identidades e práticas alimentares que revelam onde cada indivíduo está inserido, né? Então, quando eu ouço essa afirmação e esse lugar de pensamento que vem da antropologia que pensa a alimentação, a gente também pode pensar nas práticas alimentares dos povos indígenas, né? E aí essa ideia de transmutação dos alimentos, né? De transformar esses alimentos em alimentos da cultura, ou alimentos que satisfaçam gostos, né? E aí essa experiência que eu comentei do arroz, e do arroz virar mingau, e desse mingau, né, se tornar o mingau da merenda, e se tornar um mingau compartilhado por todo mundo, e aí o arroz deixa de ser o alimento minimamente processado da cesta básica, e ele se torna um alimento da cultura, né?
ele se torna um grande mingau, ele se torna uma grande forma também de celebrar e de estar junto, ainda que nesse momento a gente tem aí todas as limitações do isolamento, do distanciamento social. Essa ideia de que a gente transforma o alimento, que a cultura transforma o alimento, né? Então, quando os povos indígenas têm acesso a alimentos, e aí quando eu penso, por exemplo, no PNAE e nas políticas de alimentação escolar, né? Em Roraima, no curso de Gestão em Saúde Coletiva Indígena, nós fizemos um trabalho com os estudantes indígenas, e esse trabalho revelava que muito do acesso a certos alimentos industrializados vinha por meio da escola, né? Então, a escola enquanto um lugar onde certos alimentos chegavam, né? E aí, como é que transforma esse alimento, né? Eu lembro que nesse trabalho vinha muito presente de onde vem o macarrão. E aí a comunidade lembrando de onde vem o macarrão, e o macarrão vem do garimpeiro, né? Da relação com o garimpo. Então, o macarrão ser uma comida da relação com o garimpo e o macarrão não ser uma comida boa por conta disso, né? Porque ele vem de uma relação com o garimpo e todo mundo sabe da violência que significa o garimpo, né? Ou então, né, do achocolatado na escola, e aí o achocolatado ser muito doce e as crianças tomarem o achocolatado e terem dor de barriga. E aí, esse achocolatado ele é algo que não funciona, né? Que dá dor de barriga, a comida que dá dor de barriga é uma comida que a gente não pode dar para a criança. Eu penso que é nesse lugar que eu estou acionando essa ideia de transmutação, de como a cultura constrói o alimento, né? E se a gente pensa em povos indígenas, a gente também pensa nos tabus alimentares ou nas dietas, nas restrições alimentares relacionadas, por exemplo, a mulheres grávidas, a puberdade das mulheres e dos homens, pensando em alimentos que são muito específicos em contextos rituais, né? Então, em certas carnes de caça, que em contextos rituais se transformam, se transmutam, né, num alimento sagrado, né? Então sai do alimento do cotidiano e entra para um lugar sagrado dentro de certos rituais. E é nesse sentido que eu estou acionando a ideia de transmutar, né? De mudar o alimento a partir da cultura, né? E aí eu consegui olhar aqui no chat, Raíssa, né? Raíssa ou Raiza, não sei. Tem alguns. É muito um debate do campo da antropologia da alimentação. Você vai encontrar, especialmente quem tem produzido pensando a alimentação em povos indígenas, né? Essa ideia de transmutação do alimento, de mudança do alimento a partir da cultura. Você pode encontrar uma literatura nesse lugar, do campo da antropologia da alimentação. Acho que eu respondi. Nara, tem uma pergunta da Iris. Ela pergunta se você percebe um fluxo maior de migração da sua comunidade indígena para regiões urbanas. Como é que foi a sua experiência com a alimentação urbana, que é diferente da alimentação na tribo? Então, eu acho que o primeiro lugar, eu acho que a primeira questão dessa pergunta, Iris, é que o Brasil é terra indígena. E aí os nossos corpos se movem por todo o território. Então, nós estamos nos territórios demarcados, né, nas nossas terras, e a terra demarcada ela é direito dos nossos povos, ela é direito constitucional, inclusive, né, na Constituição de 1988, diz lá, artigos 231 e 232, falam diretamente da demarcação dos territórios e das formas de viver, né, que esses territórios respeitem a organização social e formas de viver de cada povo. Mas é importante pensar que o Brasil é terra indígena. E a circulação dos nossos corpos nesse território ela passa por vários lugares, inclusive pelos ambientes urbanos, né? E aí a gente tem que pensar em que tipo de ambiente urbano a gente está falando, né? Quando a gente fala ambiente urbano amazônico, a gente está falando de cidades que estão dentro de terras indígenas, cidades que já nasceram em territórios indígenas. E quando a gente pensa, por exemplo, em territórios na região, né, mais no sul e do sudeste do país, a gente vê cidades que invadiram terras indígenas, né, que invadiram territórios tradicionais indígenas, e a gente vê povos indígenas expoliados dos seus territórios, vivendo na beira das BRs, tentando retomar seus territórios, né, tentando ocupar os territórios novamente. Então, acho que essa é a primeira questão, né? A ideia de migração, problematizar a ideia de migração, né?
Na realidade, a gente está o tempo todo circulando. E aí, quando a gente pensa nos povos indígenas que vivem nas fronteiras, né? Fronteira com o Peru, fronteira com a Colômbia, fronteira com a Venezuela, né? Em Roraima, nós temos duas fronteiras, a fronteira da Guiana e a fronteira da Venezuela. Os povos indígenas estão em circulação constante ali, né? Historicamente, estão em circulação constante, antes mesmo da ideia de fronteira pelo Estado Nacional, né? Então, a gente tem aí uma circulação de pessoas indígenas o tempo todo. Eu fui para a cidade para estudar. E aí a minha trajetória, ela é uma trajetória que a minha família se move para a cidade por conta do estudo, por conta da escola, né? A minha comunidade na época tinha a educação básica e aí nós fomos para o município mais próximo, que era Maués, e aí chegou no município mais próximo, continuava a demanda do estudo, e aí se mudar para Manaus era opção. E eu fui para... Minha família migrou, e minha família mudou, né? Andou pelo território, e aí eu acho que é nesse lugar que eu quero problematizar a ideia de migração. A minha família andou pelo território amazônico por conta de uma demanda de me colocar no lugar de estudo, né? E estudando, né? Eu andei por muitos territórios por conta do estudo, e quando eu estudava, eu ouvia falar do Insiquirã. A experiência do Insiquirã é uma experiência muito particular no contexto da educação superior indígena no Brasil. Né? Nós temos experiências de educação superior indígena, que geralmente são cursos de duração para uma turma, né? Então, nós temos várias universidades no Brasil que abrem licenciaturas interculturais para povos indígenas, mas nós não temos no Brasil nada semelhante ao Insiquirã, que é um instituto específico, com graduações específicas para povos indígenas. Tão específico que nós temos duas questões. Um vestibular específico para os povos indígenas, e aí quando eu falo que nós temos 9 povos em Roraima, esse vestibular contempla, inclusive, a língua dos povos. Então, você pode fazer o vestibular nas suas línguas maternas. E depois você tem também a questão do Insiquirã ser esse lugar de graduações específicas, e aí o curso de saúde coletiva indígena, por exemplo, ele tem 2 vagas para não indígenas. Dentro do vestibular se oferta 2 vagas para não indígenas. A gente tem um cenário que é diferente dos cursos e de outros cursos de graduação no Brasil. E aí, quando eu era estudante, eu estudava sobre Insiquirã. E quando eu soube que o Insiquirã existia, que era esse lugar, eu quero ser professora num lugar desse. Porque na minha graduação eu não tive professores indígenas dentro da universidade. Eu tinha colegas indígenas estudando comigo e passando por muitas situações de violência simbólica na universidade, com a nossa presença, né? Então, especialmente com a ideia de que o que esses indígenas estão fazendo na cidade, não deviam estar nos seus territórios, não são nem tão indígenas assim, já devem ser aculturados, né? E Manaus é uma cidade muito violenta com a presença indígena no contexto urbano. Manaus é uma cidade que nasce de sangue indígena e é extremamente violenta com a presença dos povos indígenas no contexto urbano. Então, eu tinha muitos colegas indígenas dentro da graduação, mas não tinha professores indígenas, e quando eu soube do Insiquirã, eu quero ir para esse lugar. E aí, bem, eu tive uma trajetória de experiências em outras licenciaturas interculturais indígenas, até que aconteceu a oportunidade de eu conseguir ir para Roraima e ir para esse instituto. E, bem, mudei de território, né? Roraima é um território extremamente diferente do território amazônico. Roraima é um bioma diferente, né? A gente fala que a Amazônia de Roraima é uma Amazônia diferente, é uma Amazônia que lembra muito o Cerrado brasileiro. Eu vim de um território de floresta e fluxo de águas, né? E aí eu vou para um território onde eu encontro serra, onde eu encontro grandes campos, e isso é diferente para mim. E aí a gente tem encontros aí em relação à alimentação, né? A alimentação no contexto urbano, né? E eu acho que uma coisa importante destacar disso é que todos nós que temos culturas alimentares criamos redes e criamos estratégias para fortalecer a nossa cultura alimentar, né? E aí eu falo todas as culturas alimentares. Então, eu consigo chegar... Hoje eu estou estudando, né? Estou fazendo doutorado no Rio de Janeiro,
mas eu consigo fazer chegar farinha, consigo fazer chegar pimenta, consigo fazer chegar alimentos muito específicos do meu território, consigo fazer chegar sapó, né? Guaraná em barra específico para fazer sapó, que é uma bebida do meu povo. Então, existe sim esse contato com esse descobrir novos sabores, né, novos alimentos da cidade. Existe especialmente essas redes que a gente mantém como estratégias de fortalecimento da cultura alimentar, né, que todos nós mantemos quando a gente sai dos territórios ou que a gente constrói outras redes e outros vínculos, né? E aí eu penso que são essas redes que nos fortalecem, né, que criam essas, que nos mantêm quem somos, né? Pensando que a alimentação constitui corpo, se constitui identidade, essas redes mantêm quem somos, né? Mantém esse alimento que constrói identidade. Acho que é isso. Obrigado, Inara. Agora nós temos só elogios. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão? Vanessa, você quer falar alguma coisa? Estava digitando aqui, agradecer a Inara, né, e dizer que nos bastidores, além dos agradecimentos do chat, estão todos encantados, viu, Inara, com sua fala, com sua postura, né? Muito obrigada por sua disponibilidade de estar aqui conosco, né, nos presenteando com sua fala. O Newton Agradecida, Vanessa. O Newton Slobodian fala que tem saudade de ti. Eita! Sim! Benjamin Constant, como a gente anda pelo território, né? Um dos territórios que eu andei foi Benjamin Constant, Alto Solimões. Fui professora na Universidade Federal do Amazonas, lá na fronteira Peru-Colômbia. E morei em Benjamin Constant, que é onde tem a universidade, o polo da Universidade Federal do Amazonas, né? Benjamin Constant é mais uma dessas cidades amazônicas que nasce num território indígena, né, do povo ticuna. Grande parte daquele território era território ancestral do povo ticuna e do povo cocama, né? E aí hoje nós temos algumas cidades amazônicas ali naquele território. E eu vi aqui que Newton sobre fazer chegar alimentos no Rio de Janeiro. Sim, é um esforço meu. É um esforço meu, mas ele não é um esforço solitário. Eu acho que a grande experiência aqui do Rio de Janeiro é ver que tem outros parentes e parentas do Brasil inteiro aqui no Rio de Janeiro que fazem redes de chegar a alimentos, né? Aqui no Rio de Janeiro tem duas experiências urbanas de povos indígenas em contexto urbano, que uma delas é a aldeia Maracanã, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar e conhecem, e outra experiência é a aldeia Vertical, que é um conjunto do Minha Casa Minha Vida, onde moram várias famílias indígenas. E nesses dois lugares são lugares, por exemplo, onde chega uma rede de alimentos do Brasil inteiro, né? E esses alimentos são trocados, são de permuta, são alimentos para venda, né? Porque muitos povos, por meio da alimentação, também constituem sua renda. Sobre fazer chegar por uma cadeia normal no Paraná, né? A gente tem algumas experiências de povos indígenas que a partir do alimento, né, fazem experiências de sustentabilidade e de alternativas de etnodesenvolvimento, né, do que tem se chamado etnodesenvolvimento ou do que tem se chamado de economia indígena, né? Então nós temos, por exemplo, o exemplo da pimenta baniwa, né? O povo baniwa do Alto Rio Negro, que produz uma pimenta muito particular e muito saborosa, que é a pimenta jiquitaia, né? E aí essa pimenta jiquitaia, ela é produzida lá no Alto Rio Negro pelo povo baniwa, é conhecimento tradicional do povo baniwa, e o povo baniwa transformou essa pimenta num projeto e num produto para dar sua cultura alimentar, e hoje esse produto chega em alguns lugares, né? O Instituto Socioambiental, o ISA, é uma dessas instituições que faz essas redes desses produtos indígenas chegarem, né? Um outro produto que tem circulado em alguns espaços, por exemplo, é o cogumelo do povo Yanomami. O povo Yanomami é um povo que
que está nos territórios da Amazônia e de Roraima, e é um povo que consome cogumelos há muito tempo, né? Tem um manejo do cogumelo um manejo natural do cogumelo, né? A partir dos seus territórios, e aí existem algumas experiências, né? Do manejo desse cogumelo no território, mas também do manejo desse cogumelo para alternativas econômicas, né? E aí tem algumas experiências de venda desses cogumelos também, né? Dos cogumelos não dos cogumelos naturais, mas dos cogumelos secos, né? E aí também como um produto que entra que se torna uma alternativa econômica. Eu acho que sim, eu acho que os povos indígenas, existem algumas experiências exitosas dos povos indígenas em relação à venda dos seus produtos e de produtos que vêm dos alimentos da cultura. Eu acho que essas experiências elas são um lugar de muita autonomia dos povos, né? Se eu penso também a experiência do próprio povo Saterê-Maué, né, que o nosso povo trabalha com Guaraná e faz o manejo do Guaraná e também tem redes de venda de Guaraná. Eu acho que são experiências de autonomia dos próprios povos, de processo dos próprios povos e que precisam ser respeitadas dentro de quando entra em cadeias, né? Então, por exemplo, agora mesmo o povo Baniwa tinha parado de produzir a pimenta Baniwa, né? E muito recentemente voltaram a produzir por conta do contexto da pandemia. E aí, se a gente vai pensar no mercado e nas lógicas de mercado, né? O que acontece? Tem que ter produção e produto o tempo todo. E aí, quando se fala de povos indígenas, não, essa produção e esse produto eles vão entrar numa outra lógica, eles vão entrar em sazonalidades muito específicas, na época que tem ou não aquele alimento. Então, eu acho que existe, sim, uma possibilidade desses produtos indígenas entrarem numa cadeia e circularem aí pelo Brasil. Tem um campo dos debates de alimentação que tem sido chamado de ativismo alimentar, né? E aí é até um conceito que a gente precisa pensar, problematizar, né? Mas os ativismos alimentares, por exemplo, que nos fazem consumir produtos oriundos do MST, né? Para dar um exemplo. Então, assim, a gente tem aí um cenário de produtos que são produzidos por povos e comunidades tradicionais, que têm alcançado alguns mercados e que podem, sim, chegar em outros mercados de cadeia normal, mas eu penso que tem com muito cuidado e pensando a autonomia de cada povo e o processo de cada povo. Né? Não dá para ser uma coisa de que funcionou com um povo, funciona com outro, ou então um processo que homogeneiza todo mundo numa produção em cadeia, numa produção em série. Né? A gente está falando aí de produtos que são oriundos de territórios e produtos muitas vezes muito particulares da sazonalidade de cada território. Então, eu acho que é esse o caminho. Excelente, muito obrigado. Só para complementar, nesse lugar também tem uma experiência muito interessante, que é a experiência do Iacitatá, que é o ponto de cultura alimentar em Belém, coordenado, né, e concebido pela Tainá Marajoara, uma mulher indígena do povo Marajoara, e tem feito um trabalho muito interessante com esse centro de cultura alimentar. E essa é uma dessas experiências exitosas, né, que vem desde redes de vários povos e que colocam os produtos indígenas num circuito de alimentos, né, que alcança mais lugares, né, alcança outras experiências. O Iacitatá também vocês podem encontrar no Instagram. Se vocês entrarem no Instagram, colocar Iacitatá, cultura alimentar, se eu não me engano é assim que está escrito, vocês podem acompanhar a experiência do Iacitatá, que é esse espaço de cultura alimentar indígena em Belém. E é uma experiência exitosa nesse processo também. É isso. Gente, se não há mais perguntas, nós estamos caminhando então para a conclusão do debate. E eu peço para ti, se você tem algumas palavras para dizer, para fechar, e dar o nosso goodbye para você aí. Então, eu queria realmente agradecer. Eu acho que a gente está aprendendo a lidar nesses espaços virtuais, né? Eu confesso que esses espaços virtuais eles ainda me dão um pouco de... Eu ainda não me acostumei com isso e às vezes me dá um pouco de angústia ver, né, ver as pessoas falando, mas não ver as pessoas, né?
Então, mas eu quero agradecer, em primeiro lugar, a construção desse espaço, né? Também gostaria de convidar e convocar todo mundo que está aqui a acompanhar esse debate da PL 1142, né, que eu comentei, que é essa PL que foi sancionada como um projeto de lei emergencial para esse cenário da Covid e povos indígenas, e esses 22 vetos e vetos específicos em relação à alimentação, né, e eu acho que acompanhar esses cenários é muito importante, pensando, inclusive, no envolvimento e na luta dos povos indígenas, né? Então a gente fala de racismo e população negra e povos negros, né? E a demanda de você ser antirracista e se engajar na luta, eu aciono também esse convite também para pensar na luta dos povos indígenas, né? Então acompanhar esse cenário que os povos indígenas têm vivenciado dessa PL, né? E acompanhar esse processo. Tem um site que está sendo coordenado pela PIB, que é o Emergência Indígena. Eu falo desses sites e eu acabo que eu não... Emergência Indígena, se eu não me engano. Que é um site onde vocês podem acompanhar e ver tudo que está acontecendo em relação à Covid e povos indígenas nesse contexto. E eu convido todo mundo a se engajar nesse cenário e entender que o que tem acontecido de fato é um genocídio, né? Com os povos indígenas no território brasileiro, mas com a população brasileira toda, né? Nós temos aí mais de 80 mil pessoas já impactadas por esse cenário da pandemia. E aí, nesse site Emergência Indígena da PIB, vocês podem acompanhar muito do que tem sido feito desde os povos indígenas. E aí eu penso que incentivar e apoiar as iniciativas autônomas e as redes de solidariedade indígena é esse o caminho, né? É muito importante a nossa incidência no Estado e na formulação de políticas públicas, mas é extremamente eficaz e é onde a gente garante a nossa sobrevivência, essas redes entre nós, né? Essas alianças entre nós, esses modos de resistir muito particulares que a gente constrói nos territórios e entre as populações, né? Por fim, sobre esse debate de segurança e de soberania alimentar e um pouco essa transgressão que eu fiz, porque eu acabei fazendo uma transgressão ao compartilhar com vocês algumas ideias que podem ter parecido muito no campo, né, muito, como diz, muito assim, no campo da teoria e tal, mas que elas têm sim formulações muito práticas nesse cenário. Eu queria convidar vocês a acessar um livro que nós lançamos esse ano com várias mulheres debatendo sobre segurança alimentar, né? Esse livro aqui, que eu vou colocar o link, Mulheres e Soberania Alimentar. Essa publicação é uma publicação de várias mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres engajadas nos debates de agroecologia e agricultura familiar. E nesse link vocês vão encontrar esse livro, e esse livro tem escrito em texto essa proposição que eu fiz, que é de pensar a soberania alimentar a partir das mulheres e pensar essa formulação, né, território, nosso corpo, nosso espírito, como uma categoria política das mulheres, mas uma categoria epistemológica, né, de produção de conhecimento, de pensamento, né? E isso é muito caro para nós, né? Nós temos aí uma presença indígena nas universidades, uma presença indígena no contexto urbano, uma presença indígena em vários lugares, em vários profissionais, né? E essa presença indígena ela é invisibilizada muitas vezes, e na universidade a produção de conhecimento indígena se torna uma produção de conhecimento invisibilizada, porque muitos de nós temos que nos enquadrar nos processos acadêmicos, mas é muito importante conseguir provocar aonde está a produção de conhecimento indígena. E aí eu vou convidar, considerando que esse grupo é um grupo do Nordeste, eu queria também convidar vocês a conhecer o trabalho da Elisa Pancararu. Elisa Pancararu é uma mulher indígena, antropóloga,
e com ela eu tenho trocado muitas questões sobre o povo pancararu e sobre modos de se alimentar e de produzir alimentos desde o povo pancararu. E com ela eu aprendi algo muito importante. A gente tem pensado juntas coisas muito importantes, como, por exemplo, o lugar das mulheres indígenas na cozinha, né? E pensar a cozinha como um lugar de poder das mulheres indígenas, né? E aí a gente tem um debate sobre mulheres e feminismo indígena, né? E aí o feminismo hegemônico que fez o debate para que as mulheres saíssem das cozinhas, né? E aí a gente tem um debate desde as mulheres indígenas de que as cozinhas são lugar de poder das mulheres, né? E que isso é um lugar importante para a gente pensar. Então, conhecer a produção dos povos indígenas do Nordeste, do que os parentes que estão nas universidades estão produzindo, estão conversando, estão debatendo, né? Estão escrevendo, porque essa também é uma forma de expressar conhecimento. Eu acho que é a partir daí que a gente vai criando outro mundo, né? Outros saberes, e se a gente fala de decolonialidade, desses conceitos que estão muito, né, constantes, né? Eu fico muito contente, por exemplo, quando está todo mundo falando em necropolítica e esse conceito vem de um homem negro camaronês. E aí a gente marca esse lugar desse sujeito enunciante, né? E como isso é importante dentro do que é produção de conhecimento, que é eurocentrada, uma produção de conhecimento que é metrocentrada, né? E aí, pensando a produção de conhecimento dos povos indígenas do Nordeste, eu acho muito importante. Então, convidar vocês nas suas universidades, nos lugares que vocês estiverem, procurar, né, quem são esses intelectuais indígenas que estão aí produzindo conhecimento, que muitas vezes são intelectuais que não vão parar em livros ou que não vão parar em espaços acadêmicos privilegiados, né, que vão ter seus trabalhos num TCC ou, enfim, e esse TCC vai parar numa biblioteca muitas vezes que não circula, né? Então, eu quero convidar vocês a procurar também essa produção de conhecimento que vem desde os povos indígenas no Brasil, mas os povos indígenas latino-americanos. Eu acho isso muito importante. Bem, eu acho que eu me encerro por aqui. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui conosco, agradecer ao professor Flávio e agradecer essa rede que está aqui nesse lugar, né? Que esse lugar pode parecer um lugar que nos distancia, mas quando a gente está falando de alimentação, acho que a alimentação aciona um lugar também muito perto, né? Então, eu fico bem contente. Vamos fazer uma homenagem para a Inara e vamos abrir nossas câmeras aí para todo mundo ver. Ia ser bom, eu fico contente. Vamos ver se a gente consegue. Caralho, eu sei que a internet, às vezes a plataforma é ruim, né? Enfim. Cada dia a gente aprende a mexer numa plataforma nova, né? Toda vez que está pensando que... Pronto, aí, abri. Vamos lá, abrindo, gente. Vamos abrir as câmeras. Quem pode abrir a câmera? Estão aparecendo aí, estão aparecendo. Que bom. Tá aparecendo, vai chegando gente, que bom. Tá chegando gente, tá chegando gente. Que bom. Olha aí, tá passando. Professor Flávio, eu sei que essa rede também tem no norte, né? Está se constituindo uma rede dessa no norte, no IMPA, com a professora Dionísia e... Sim. Sim, né? E aí eu vim para o doutorado e acabei não tendo a oportunidade de acompanhar mais diretamente esse debate, mas eu queria mencionar isso, né? Que eu sei que essa rede também está se constituindo no norte e está se constituindo com gente muito potente no norte. Ela também está no sul. Em lugares muito... A gente tem um companheiro de Roraima, o professor Luiz Felipe, que está acompanhando mais diretamente o processo dessa rede e desse centro. Mas aí eu acho bem importante marcar isso também, que é esse lugar que
que essa rede se constitui no Nordeste, mas no Norte também, e com pessoas muito comprometidas nesse debate, né? Como a professora Dionísia e outras pesquisadoras e pesquisadores da UEA e da UFAM que também tem estado nesse lugar. Sim, com uma rede, com um dos núcleos. A Dionísia está aqui. Que bom, que bom. Ah, estão abrindo as câmeras. Está abrindo. Que bom. Agora a Denise está aparecendo aí. Olá, Dionísia. Olá, Dionísia. Que bom. Olá, Dionísia. Bom. O fã do Alto Solimões. Eita, que bom, que bom. Alto Solimões presente. Parte da minha vida está nesse território, de certeza. Que bom, Dionísia, te ver. Olá, Newton. Que bom vê-los também. Ah, legal. Força aí para o seu mestrado. Esse é todo mundo da vida acadêmica que atravessa todo mundo, e agora todo mundo atravessado pela pandemia, né? Os prazos de mestrado e doutorado, todo mundo um tanto agitado com isso. Ah, professor Flávio, obrigada também por isso, né? Assim, não sei se as pessoas estão constrangidas de abrir a câmera, ou estão se sentindo... Mas, enfim, eu fico bem contente de poder ver, e eu acho que isso é importante. Acho que já não basta a gente começar a achar que esse é o normal, né? Eu acho que a gente o originário merece ser tratado originariamente. Eu acho que a gente tem que construir aí formas de... Olha, tá vendo? Vamos até tirar uma foto da nossa... Deixa eu ver como é que a gente faz para tirar uma foto aqui. O professor Hugo está falando aqui que na universidade de origem dele tem um centro de nutrição e meio ambiente dos povos indígenas. Que legal isso. Professor Hugo, se você puder colocar no chat o link da sua universidade para depois procurar essa informação, isso é muito legal. Vanessa, você lembra como é que é o nome do centro do Julian? É alguma coisa Porã. É Neacaporã, é? Neaporã. Neacaporã. Neaporã, só anotar. Eu, em algum momento, Boa limitação em Guarani, ele disse. Depois que eu encontrei o chat, mas em algum momento eu queria saudar Rio Delene, indígena do povo Canindé do Ceará. Ela esteve aqui com a gente, não sei se ela está agora, eu queria saudá-la. Parente Canindé, saudá-la. Ela falou que é gastrônoma e estuda a soberania alimentar do povo Canindé, no Ceará. Saudar Rio Delene, não sei se ela continua por aqui. Mas aí essa proposição de procurar depois com os pesquisadores e pesquisadoras que estão produzindo aí no Nordeste, eu acho bem importante. Eu vi que ela se colocou aqui no chat em algum momento. Eu não sei fazer foto desses espaços. Eu sei fazer. Pronto, então. Eu fiz aqui a foto pelo celular. Eu acho que abriu a câmera de quem conseguia abrir, né? A Dionísia colocou ali que no celular fica difícil, né? Abrir a câmera conseguiu. Eu fico muito grata com quem conseguiu. E mandarei para ti, viu, Nara? Você vai receber a foto. Ah, obrigada, professor Flávio.
Obrigadão mais uma vez, Inara. Prazer vê-los, pessoal. Obrigado. Gente, Prazer ver agradecida. vocês. Fiquem bem. Fiquem bem, com saúde. Cuidem-se. A gente está segurando o céu, mas está difícil. Então, se cuidem. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, gente. Um abraço.